Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bem? Eu sou a professora Rosa Martins e hoje vou trabalhar com vocês a nossa primeira aula da primeira unidade. Essa disciplina é a disciplina de práticas colaborativas de estudos em grupo 4. Eu estou ministrando em parceria com a professora Angélica Ortiz e também em parceria com a professora Anabela, que está com a disciplina de práticas 2. Então, esta aula, o conteúdo desta aula vai ajudar tanto os alunos do quarto período quanto os alunos do segundo período. Eu sou uma mulher parda, estou usando um vestido de cor verde e no ambiente em que eu estou, aqui no estúdio do Campus Porto Velho, Zona Norte, tem uma parede de fundo branco com pontos interligados, que é bem a ideia do que a gente vai trabalhar com vocês, a interdisciplinaridade. Então, sejam bem-vindos e bem-vindas e venham comigo para a gente saber do que se trata. Então, iniciando a nossa disciplina, quero dizer a vocês que vamos estudar um instrumento de avaliação, mas muito mais do que isso, um instrumento de aprendizagem, que é o portfólio. O portfólio será o nosso instrumento de avaliação desse semestre e será utilizado tanto para a turma do segundo período quanto para a turma do quarto período. Mas o que é um portfólio? Portfólio seria uma pasta onde a gente guarda documentos, onde a gente guarda papéis? Seria isso? Somente isso? Então, vamos trabalhar não apenas o conceito e a montagem de um portfólio, mas também como esse instrumento pode ser usado por você, futuro professor, futura professora, quando você estiver sendo ou docente ou ministrante daquela disciplina, seja da educação infantil, seja de qualquer nível de ensino, ok? Então, vamos lá? Para começar, vamos trabalhar esse conceito, o que é portfólio. Primeiro ponto, ele é um registro. Então, se ele é um registro, ele vai ser um documento. Esse documento, ele é reflexivo. Eu quero destacar que ele é reflexivo, não é apenas algo que se coloca como uma coleção. Ele é reflexivo. Estou falando do portfólio dentro do contexto educacional, ok? Então, são registros reflexivos considerados como espaços de memória, ou seja, algo para se manter viva, né? Documentação da prática pedagógica, isso é muito importante que vocês entendam como professores, que o portfólio ele documenta uma prática. Caminhos de reflexão, logo é um registro reflexivo. E também fonte de planejamento. Então, o portfólio ajuda a gente a planejar, a continuar projetos. Quero destacar, então, 3 pontos no conceito de portfólio. O primeiro é que ele é um instrumento de construção de conhecimentos no processo aprendizagem, de ensino-aprendizagem. O segundo é que ele é uma forma de trabalho referendada no coletivo. O portfólio, no contexto educacional, ele ajuda a gente a trabalhar de forma mais integrada. Ele também é um álbum, pode ser uma pasta, um caderno, um arquivo ou qualquer fonte escrita, filmada, fotografada, gravada, que documente o percurso de um processo na sua totalidade, ou seja, que a gente entenda algo que foi realizado do começo ao fim. Então, lembre desses 3 pontos. Ele é um instrumento, ele é um instrumento que referenda um trabalho coletivo e ele é um instrumento que ele documenta algo do início ao fim. Continuando, qual é a origem do portfólio? Primeiro ponto que eu quero destacar é que ele documenta a vida de um grupo. Neste caso, ele está documentando a vida do nosso grupo do curso de pedagogia do segundo e do quarto período do ano de 2023. E qualquer turma que for usar o portfólio pode documentar o seu percurso. Nós estamos documentando nesse semestre. A origem é em Frenet, que ele trata, por exemplo, sobre o livro da vida, e a ideia do portfólio é um registro da relação da escola com a vida, a partir da livre expressão, do testemunho do cotidiano. E Frenet, ele inclui outras questões no portfólio que nós acabamos não incluindo no nosso trabalho nesse momento.
mas nós queremos que vocês saibam que isso é possível, que é o painel das manifestações. Então, no portfólio proposto ali pelo livro da vida de Freinet, tem uma parte, por exemplo, que o estudante ele pode colocar: eu sugiro, eu critico, eu felicito. Essas partes, para nós, né, o painel das manifestações, seriam a nossa autoavaliação do processo. Eu sugiro de algo que eu acredito que pode ser aperfeiçoado, foi bom, pode ser aperfeiçoado. Eu critico algo que, de repente, não foi interessante, não contribuiu para o processo, e eu parabenizo também. Então, o painel das manifestações são representações ali do sentido que aquele percurso foi construído pelo estudante. Outra questão que eu quero dizer é que o portfólio ele faz uma conexão entre o coletivo e o individual. Então, ali no portfólio você vai ter registro de ações feitas coletivamente e de ações que você individualmente realizou. Então, ao ver o portfólio, você vai saber como está conectado aquilo que eu fiz dentro de um projeto e como está conectado aquilo que eu fiz com o meu colega também dentro de um mesmo projeto. É tanto que Gardner ele fala que o portfólio, por exemplo, o nome portfólio não é adequado. O nome mais adequado seria processo fólio, porque ele é um registro de um processo. Ele não porta folhas, ele não porta documentos. Ele é um processo que aponta para um outro processo que seria um outro projeto. E a abordagem que ampara esse instrumento portfólio é a abordagem construtivista. Então, vamos aqui para os tipos de portfólio, segundo a professora Maria Alice Proença, nos estudos dela. Este texto que eu estou aqui interpretando para vocês é uma leitura base da nossa disciplina do livro da professora Maria Alice Proença. Então, aqui ela diz que existem 2 tipos de portfólio: o do professor, tanto pessoal dele como coletivo dele com seus alunos, que é o nosso caso, e o da criança ou do estudante, que é a memória do que viveu com o grupo, que neste caso, para vocês, este portfólio é uma memória do que vocês viverão durante todo esse semestre com o seu grupo, com seus colegas. O portfólio remete à ideia de coleção, reunião, agrupamento, conjunto, algo que é construído de acordo com critérios pré-estabelecidos. E no nosso caso, nós temos 14 critérios pré-estabelecidos e ainda nesta aula eu vou tratar desses critérios para vocês. Então, esses critérios, eles têm como base um planejamento realizado com as outras disciplinas do semestre e vocês vão registrar dentro do portfólio esses 14 critérios para que ele realmente consiga alcançar os objetivos e abarcar todas as ações muito relevantes ou as mais relevantes desse semestre, ok? Continuando, nós temos ainda aqui nos conceitos que a professora Maria Alice traz, que são coleções genuínas, que reúnem. Reunir significa unir novamente, agrupar, reconstituir um processo de aprendizagem, que é uma das funções do portfólio. Fica evidente os passos que foram dados durante o projeto. Enfim, o portfólio ele documenta a vida de um projeto, que é o nosso caso, a vida de um grupo em um determinado tempo. Então, vamos falar sobre como se monta um portfólio. Primeiro princípio para montar um portfólio é entender que ele é um meio, ele não é um fim. Ele não é algo apenas para você colocando dentro de uma pasta. Ele é um meio para você refletir sobre um processo. Precisa também fazer escolhas, não é tudo que se coloca num portfólio. Então, você como professor, ao optar pelo uso de um portfólio com seus alunos, você precisa escolher prioridades. Também é preciso, isto eu gostaria de chamar mais uma vez a atenção, entender como você, como professor, vai realizar a conexão entre o coletivo e o individual dos seus alunos. No nosso caso, gostaria aqui de te chamar a atenção que essa conexão será realizada tanto
pelos trabalhos coletivos, mas pelas leituras de livros que vocês debaterão coletivamente nas aulas ao vivo, mas cada um de vocês vai fazer um registro individual no portfólio. Então, por exemplo, nós temos livro, no caso do quarto período, que é voltado para o estágio. Então, vocês vão discutir este livro, mas individualmente vocês vão fazer uma síntese, cada um faz a sua síntese e posta lá no portfólio. Ou um mapa mental, mapa conceitual. Você vai ler um texto e vai fazer um mapa conceitual daquele texto. Cada um faz o seu mapa conceitual. Então, a discussão é coletiva, mas a produção do mapa conceitual é individual. Então, aqui nós encontramos a conexão entre o individual e o coletivo. Então, veja bem que nós estamos colocando na prática aquilo que vocês, como professores, farão com os seus alunos. Então, se você observar bem o que nós estamos fazendo nessa metodologia, você também vai saber fazer com seus alunos, porque aqui você não está apenas ouvindo um professor falar, você vai fazer na prática, na sua prática como estudante, você vai sentir na pele o que o seu aluno sentirá quando ele mesmo fizer o portfólio dele. Então, fique atento, produza seu portfólio com calma, dentro do cronograma que você vai receber e não deixe de tirar suas dúvidas com as suas professoras, tudo bem? Então, vamos continuar. Eu acho que eu esqueci aqui. Além da conexão coletiva e individual, seleção de materiais. Então, nós vamos selecionar materiais de acordo com as nossas prioridades. A gente já disse a vocês que nós vamos fazer mapas mentais. Então, nós já selecionamos, por exemplo, um livro sobre mapas mentais. Quantos livros existem no mundo sobre mapas mentais? Milhares, talvez, ou milhões, não sei. Nunca fiz esse levantamento, mas existem muitos. Só que nós escolhemos um para que você leia do início ao fim. E também precisa ter no portfólio observação constar fontes significativas. Essas fontes são aquelas que nós consideramos as mais relevantes ou as indispensáveis, ainda que não sejam as mais relevantes, mas elas são, neste momento, aquelas mais acessíveis a vocês ou indispensáveis para o estudo. Então, vamos então passar para como registrar portfólios que são frutos de projetos. No nosso caso, o nosso portfólio, ele não é uma coleção de papel de carta. Não sei se vocês fizeram isso na adolescência, enfim, na infância de vocês. Acho que adolescência, tinha adolescente que fazia isso. Coleção de papel de carta. Não é este o caso. O nosso portfólio, ele é um registro de um projeto. Como é que se faz um portfólio desse jeito? Primeiro ponto, a gente precisa ter um álbum concreto. Ele é um memorial do grupo, então ele é um álbum concreto. Independente se essa concretude é virtual, porque o nosso portfólio é, na verdade, um web portfólio. Ele é um portfólio virtual, mas ele está no mundo virtual de forma concreta. Ele vai estar disponível online de forma concreta. Então, ele é um álbum concreto. Ele possui também conteúdos conceituais e aprendizagens. Então, todo o nosso percurso de aprendizagem desse semestre estará registrado no portfólio. Seja o que você aprendeu sobre mapas mentais, o que você aprendeu sobre os conteúdos do estágio, os conteúdos das outras disciplinas. Então, você vai registrar conforme os critérios que a gente vai explicar para vocês. Outra questão do registro do portfólio é ter a fonte de consulta. Você vai registrar como foi o processo e também qual é o produto. Neste caso, o próprio portfólio, ele mostra o processo, como foi realizado, e ele também é um produto, porque quem for ler o seu portfólio vai entender como aconteceu o semestre, como aconteceu o projeto durante todo o semestre, e ele é também o produto, porque você entrega este produto para a sociedade, no caso, para os seus professores. E ele também é um fruto de um relacionamento. Não apenas um fruto de um relacionamento, mas ele constrói relacionamentos. E constrói também intervenções, porque a partir do momento que a gente registra um processo, a gente é capaz de avaliar e também planejar. Então, aqui a gente já tem tanto a questão da avaliação,
quanto à questão do planejamento. Então, tudo isso a gente consegue fazer por meio do uso desse instrumento que é o portfólio. Mas, resumindo, o valor de um portfólio, ele está no acompanhamento, você consegue acompanhar o percurso do seu aluno, que é o que a gente vai fazer, e também a avaliação formativa, é aquela avaliação que forma, não é uma avaliação para punir, mas uma avaliação para aprender, né? É uma avaliação não necessariamente para aprender, mas uma avaliação que visa a aprendizagem. Como planejamento de sequência do trabalho, registro e documentação das conquistas e aprendizagem. Então, o portfólio, de fato, é um instrumento muito completo. E a construção desse ponto de observação, que é o ponto onde a gente inicia a elaboração de um portfólio, Madalena Freire caminha em 3 direções. Ela diz que para observarmos algo e registrar, que é o que o portfólio faz, precisamos ter atenção, que é o ponto de observação, às aprendizagens individuais e coletivas. Então, você tem que saber o que é seu, aquilo que você percebeu que os demais de repente não perceberam e aquilo que você percebeu com o outro. Então, de repente, o que lhe chamou a atenção, outras pessoas não deram muita atenção, mas aquilo foi importante para você, registre. Aí também você precisa ter claro o que é do comum, o que a maioria colocou, discutiu, qual é a visão da maioria. Ok? Então, essas aprendizagens, essa conexão dessas aprendizagens individuais e coletivas, elas estão interligadas, mas elas também precisam ser ressaltadas. A dinâmica trabalhada na aula, então, esse registro ele vai dizer como o projeto foi desenvolvido durante todo o percurso, e a atuação da coordenação do projeto é fundamental. Nós somos responsáveis por vocês, nós professoras dessas disciplinas. Então, quem coordena o portfólio, quem coordena o projeto, coordena também o portfólio e tem todas o conhecimento das etapas. Então, por que eu estou falando isso? Mais uma vez, porque você, professor, será este o coordenador. Hoje você está na função de elaborar o seu portfólio como aluno, mas logo em breve você será o coordenador, assim como hoje eu sou, como a professora Angélica, como a professora Anabela. Então é importante que você não se veja apenas como aluno, que você já imagine, se imagine logo em breve você atuando nessa condução, que é o que nós estamos fazendo. Então já imagine quais seriam as dificuldades que você mesmo enfrentaria e já troque uma ideia com a gente durante as aulas, tudo bem? Continuando, vamos então finalizando aqui, já falando dos critérios. Eu disse que são 14 e todos eles são para o segundo e quarto períodos, com exceção de alguns tópicos que eu vou destacar aqui, que são específicos para o quarto período. Por quê? Quarto período, nesse semestre, tem estágio e o estágio é somente para o quarto período. Então, fiquem atentos que nem tudo é para segundo e quarto períodos. Vamos lá. Primeiro, você tem que criar o seu portfólio no Google Sites. A gente indicou esse recurso porque não é pago, porque é de fácil utilização. A professora Anabela já fez um roteiro para compartilhar com vocês. Então, este roteiro no Google Sites vai facilitar muito a vida principalmente quem tem dificuldade de alimentar esse sistema, tá? Então, a gente vai iniciar o portfólio pela capa. Então, na capa, você vai ter o nome dos autores, o nome das disciplinas envolvidas, o nome dos professores, o semestre e o ano. E, em seguida, a próxima folha é a folha de rosto, que vai ter o nome da escola onde você realizou esse trabalho, o nome do professor, do diretor e também do professor responsável pela oficina. Lembrando que, pelo segundo período, é a professora Anabela. Pelo quarto período, são as professoras Rosa e Angélica. Depois, na próxima etapa, aí vem o sumário, a próxima página, que deve conter todos os tópicos do portfólio, um sumário normal. Continuando, aí a gente vem para a introdução. O que deve constar na introdução do seu portfólio? Primeiro, você precisa descrever os objetivos do portfólio. Então,
esta aula de hoje já lhe serve como base para você descrever os objetivos, porque quando eu apresentei o portfólio e também na apresentação desta disciplina, eu já falei dos objetivos da disciplina, então você precisa citar esta aula, citar o nosso plano de ensino. Nestes documentos, tanto na aula quanto no plano de ensino, você vai ter a base para escrever a sua introdução. Então, você vai citar os objetivos, você vai dizer quais são as linhas gerais para as atividades realizadas. E que linhas são essas, professora? As linhas gerais são as nossas orientações, isso que eu estou falando para você, da conexão entre o individual e o coletivo, do registro da prática. Tudo isso que eu estou falando são linhas gerais, são orientações, então esta aula é fundamental para que você elabore a sua introdução. Continuando, também você vai dizer a coordenação das disciplinas, citar quem são as coordenadoras e também já descrever brevemente as dificuldades que você enfrentou para desenvolver esse trabalho. E aí, especificamente para o quarto período, na introdução, você deve apresentar as atividades e a instituição escolar e não escolar onde você desenvolveu o estágio, porque o quarto período vai ter um estágio em escola e uma parte do estágio em ambiente não escolar. Então, você vai dizer que realizou o estágio na escola tal e o estágio em ambiente não escolar em tal instituição. Quais foram as atividades que você fez nessas duas instituições. Então, no estágio, vocês têm um plano de atividades, então pegue aquelas atividades que já constam lá no seu plano e traga para cá. Se fez algo a mais, você descreve também. Continuando, agora vamos ter os 14 critérios que vocês precisam indicar. Então, acabou a introdução, vamos começar. Primeiro ponto, nesta ordem que vai vir no seu portfólio. Primeiro, o carrossel de vídeos. Esse carrossel de vídeos de até 15 minutos, vocês vão produzir na disciplina da professora Anabela e com ela, em duplas, individual ou em duplas, exclusivamente o quarto período já está desenvolvendo na disciplina de metodologias com a professora Anabela, da educação infantil, e este carrossel de vídeo, com todos os vídeos, né, são 11 vídeos, vocês vão incluir já na entrada do portfólio. Lembre, então, que aqui é somente para o quarto período. Segundo período não vai iniciar o portfólio com o carrossel de vídeos, tudo bem? Somente o quarto. Então, agora para todos, quarto e segundo período. Rousseau, aliás, aqui todos os temas são os temas que a professora elencou do carrossel de vídeos, tá? Agora, para todos, tá? Primeiro, a apresentação interativa utilizada pelo Prezi, sobre formação docente e professor pesquisador, sobre a diretriz da educação básica e da prática pedagógica como objeto de reflexão, análise e transformação a partir do contexto da escola. Então, esta apresentação interativa será orientada pela professora Anabela, exclusivamente para o segundo período, na disciplina que a professora Anabela ministra ao segundo período. Então, aqui já vai ter esta apresentação apenas para o segundo período. E no slide anterior, nós temos o carrossel de vídeo apenas para o quarto período. E aí, agora sim, vamos iniciar a questão da jornada pedagógica, né? Que esse material é para todos os alunos. Nós teremos uma atividade interdisciplinar integrada entre o segundo e o quarto período, chamada Segunda Jornada Pedagógica, que envolve as disciplinas de contextos educativos da infância, ministrada por mim e pela professora Elisângela, no segundo período, e teorias do desenvolvimento da aprendizagem, ministrada por mim e pela professora Rosângela no quarto período. Então, o fruto desse trabalho da jornada pedagógica, vocês vão incluir aqui, tá? Logo após a apresentação interativa, logo após o carrossel de vídeos. Então, o fruto desse trabalho vai ficar aqui o material completo envolvendo todos os grupos. Então, todos os alunos vão postar o trabalho de englobar todos os grupos, ok? Semelhante ao que vocês vão fazer com a professora Anabela, que vocês vão fazer aqui na jornada pedagógica, mas postando o material específico que a gente vai orientar vocês. Bom, aí
Em seguida, temos o quadro com textos e livros estudados em todas as disciplinas do semestre e seguindo a sequência cronológica em que foram trabalhados. Olha, se você já fizer esse quadro, no momento de montar o portfólio no Google Sites, você não vai ter dificuldade. Então, já entra em cada aba e já faz esse quadro e coloca já a ordem que os textos foram trabalhados. Porque o professor, ele organiza geralmente o aba por unidade e lá já tem as datas, então você já tem condição de fazer isso. Outra questão que vocês vão colocar no portfólio, mapa mental sobre portfólios. Vocês vão ler esse texto da aula de hoje e vão fazer um mapa mental, que na verdade, na pedagogia, o mapa mental é o mapa conceitual. Então aqui vocês vão fazer aquele mapa conceitual de conceitos desse texto. Isso aqui é individual, ok? Por que é individual? Quando a gente fala todos os alunos, são todos os alunos. Todos os alunos têm que fazer, mas é individual, ok? Ler o texto e fazer o mapa conceitual do texto da aula de hoje. E aí nós vamos ter exclusivamente para o quarto período a síntese do texto e as perguntas que vocês elaboraram aos gestores escolares por dimensão. Todas as dimensões da gestão escolar: pedagógica, administrativa, financeira, gestão de pessoa, gestão da comunicação e gestão do tempo. Todas essas dimensões vocês têm um trabalho, que é elaborar perguntas ao gestor da escola a partir do texto da Heloísa Luque, que nós estudamos. Então, vocês vão fazer uma síntese do livro da Heloísa Luque e escrever perguntas sobre cada uma dessas dimensões. Então, aqui nós vamos ter essa síntese do texto, as perguntas e respostas do gestor da escola que vocês entrevistaram. Então, é exclusivamente para atividade de estágio do quarto período. Vamos ter também o plano das oficinas ou salas temáticas. Essas salas ou oficinas, elas serão realizadas na Semana da Criança. E o planejamento dessas atividades, vocês também vão colocar aqui. Também vocês vão colocar relato das ações realizadas na escola de 9 a 11 de outubro, relato individual também, com registro fotográfico, porque é daquilo que você participou, tá? Vamos ter também a trilha formativa. Essa trilha formativa é aquilo que você estudou durante o semestre, são as atividades disciplinares, então vocês vão colocar em cada aba, dentro do portfólio, quais foram as atividades que vocês fizeram em cada disciplina, colocando o objetivo e uma breve descrição da disciplina. Professora, onde é que eu vejo qual é o objetivo da disciplina? Como é que é a descrição da disciplina? É só você pegar o plano de ensino do professor. Lá tem todas essas informações. Outro ponto, relato sobre a roda de conversa de avaliação do projeto. No dia 16 de outubro, nós vamos fazer uma roda de conversa para avaliar o projeto. Este relato, você vai fazer um relato individual dessa roda e este relato vai estar aqui, nesta ordem, aqui no portfólio. Continuando, o quarto período, ele tem ainda um texto reflexivo sobre a atuação do pedagogo em espaços não escolares, que é como parte do estágio dos alunos do quarto período, destacando sua função como gestor e com registro fotográfico dos espaços. Então, exclusivamente o quarto período vai incluir essa atividade para contar pelo estágio dele. E por fim, uma autoavaliação de cada integrante, ou seja, a sua autoavaliação de como você participou desse processo, buscando refletir sobre a sua própria participação nas oficinas, nas aulas, na escola, nas atividades da nossa sala de aula. Então, é uma autoavaliação. E, por fim, as conclusões. É um texto reflexivo sobre as contribuições das disciplinas envolvidas na sua formação. Você vai fazer uma reflexão sobre o processo, tudo que você aprendeu nas disciplinas, e o que é importante, o que foi importante para a sua formação. Evidenciando também quais foram os pontos positivos
que você encontrou e aqueles que podem ser melhorados para uma próxima experiência. Então, realize também uma avaliação do nosso projeto, que é o projeto que integra o portfólio. E quarto período avalia também o estágio. Então, são esses os elementos que a gente traz para vocês aqui. E para finalizar, nós vamos deixar aqui como uma reflexão de Freinet. Se você não voltar a ser como uma criança, não entrará no reino encantado da pedagogia. E a gente trouxe exatamente essa fala de Freinet, porque a gente está falando de um instrumento que é um instrumento muito utilizado na educação infantil. Então, quando a gente fala em portfólio, para a educação infantil, a gente está falando de um instrumento que é um instrumento de avaliação, mas não avaliação no sentido que a gente conhece, avaliar para reprovar, mas na avaliação de um processo. Nesse processo, o professor também está envolvido, está conectado ali o que a criança construiu durante o semestre, ou durante o ano, o que o grupo participou desta aprendizagem. Então, da mesma forma, vocês viverão esta mesma experiência, ou esta experiência no âmbito da graduação, mais um portfólio virtual, porque o nosso curso é AD. Então, a gente não poderia deixar de experimentar também as tecnologias para a construção do nosso portfólio, ou webfólio, como queira dizer. Então, contente por você ter chegado até aqui e sabendo que é um trabalho, digamos, muito árduo, mas muito importante para a sua formação e também para nós como professores. Tenho certeza que serão portfólios maravilhosos e que darão muito orgulho a vocês em primeiro lugar e serão construídas muitas aprendizagens para todos nós. Então, vem com a gente nesse barco e nessa jornada e até a nossa próxima aula. Educação à distância, mudando realidades.